Olá, irmãos, tudo bem? Meu nome é Cristiano, estou aqui mais uma vez trazendo uma palavra sobre essa série. Se você ainda não viu, veja as palavras que já foram compartilhadas aqui no canal, siga essa página. E hoje eu estou aqui para falar sobre caráter de servo. E eu gostaria primeiramente de começar fazendo uma elucidação e trazendo um contexto para esse tema, pois hoje nós vivemos num tempo onde as pessoas procuram e querem muito posição, reconhecimento, poder, e poucos querem servir, poucos querem ocupar uma situação ou um lugar de servo. E é interessante nós vermos que Jesus, em toda a trajetória dele, ele inverte essa lógica. Jesus, ele traz uma significância, um significado no reino de Deus, onde o menor é o maior, onde a grandeza está ligada diretamente ao serviço. Eu gostaria de ler com vocês o texto de Mateus, capítulo 20, versículo 26 a 28, que diz o seguinte: quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida de resgate a muitos. Irmãos, Jesus para nós foi um exemplo de servo. Em Filipenses 2, no capítulo 5 e 7, Jesus, ele se esvaziou. O apóstolo Paulo diz que ele se esvaziou de um rei, de um Deus, para se tornar um servo. Jesus, ele é a nossa forma, onde nós podemos nos adequar. O caráter de servo, ele se manifesta na humildade. O caráter de servo não se manifesta quando eu tenho desejos próprios de engrandecimento, mas sim diretamente ligado à humildade. Abrir mão daquilo que eu faço, daquilo que eu sou, daquilo que eu vivo, em detrimento de outros. Servir é muito nesse contexto. Eu estar disposto a muitas vezes abrir mão dos meus interesses para que outro seja favorecido. Jesus, durante a história dele com os discípulos, ele lavou os pés, isso está relatado lá em João 13. Jesus lavou os pés dos discípulos, irmãos, uma característica muito de rebaixamento, uma característica muito forte de pessoas servas na época. Era muito comum quando uma pessoa era recebida na sua casa, naquela época, ela receber essa pessoa e lavar os pés dela, demonstrando um caráter de servo, um caráter de acolhimento, um caráter de servidão. E Jesus mostra isso, fazendo isso aos seus discípulos. E de maneira muito prática, eu gostaria de trazer algumas coisas que revelam ou que marcam o caráter de um servo na vida de alguém. O primeiro ponto, como eu já abordei, é a humildade. Quem tem um caráter de servo, ou quem busca um caráter de servo, não procura glória própria, não procura reconhecimento. Em Tiago 4, versículo 6, diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Irmãos, se você quer ter a graça de Deus, você precisa ser humilde, não ter orgulho no seu coração. Segundo ponto, que revela um caráter de servo na sua e na minha vida, a obediência, irmãos. Jesus, ele foi obediente em todas as coisas. A palavra de Deus fala que sobre todas as coisas ele venceu, ou seja, ele foi provado em todas as coisas, e em todas as coisas ele obedeceu à palavra e à vontade do Pai. Inclusive ao ponto de se entregar. Ele foi obediente até a morte, e a morte dele foi uma morte de cruz. Irmãos, o caráter de um homem e de uma mulher servo se molda na obediência. A disponibilidade. Em Isaías 6:8 diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, o servo, ele não escolhe apenas o que ele gosta, ele não escolhe apenas o que ele quer fazer, mas ele escolhe aquilo que é a vontade de Deus. Muitas vezes a gente, na nossa igreja, na nossa célula, nós somos desafiados a fazer coisas, a ocuparmos lugares onde muitas vezes nós não nos sentimos preparados, prontos, não nos sentimos capacitados, mas existe uma necessidade. E é diante dessa necessidade que se levanta a disponibilidade, e a disponibilidade de um servo, ela é muito forte. Um outro aqui que tem e que eu gostaria de ressaltar é o amor prático. Em Gálatas 5:13 diz o seguinte: sirvam uns aos outros mediante o amor.
Irmãos, servir não deve ser uma obrigação fria da nossa parte. Eu vou na igreja servir no ministério tal, eu vou fazer tal coisa de maneira fria, né? Algo que não tenha um fogo, um calor, né? Mas aqui no texto fala, sirvam aos outros mediante amor. Irmãos, o fruto de um caráter de servo é um amor genuíno, principalmente por aquilo que ele vai fazer, por aquilo que ele está fazendo. Muitas vezes a função que você exerce é uma função que abençoa muitas vidas. E isso precisa ter embutido nela o amor de Cristo, o caráter de Cristo e o seu amor também. E última característica que eu entendo que é muito forte na vida de um servo é a constância. Porque muitas posições e muitas coisas que nós fazemos não trazem reconhecimento. E um servo, lembra? Ele não procura reconhecimento, né? Ele tem disponibilidade, ele obedece, né? Ele está pronto para amar naquilo que ele está fazendo. Porém, muitas vezes o reconhecimento não vem, mas eu continuo servindo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 28, diz o seguinte: mantenham-se firmes, sempre dedicados à obra do Senhor. Então, irmãos, a firmeza no servir é algo muito importante. E ser servo, irmãos, não é um cargo, não é uma posição que você ocupa. Ser servo é uma identidade cristã, é uma identidade de Cristo. E nós somos pequenos cristos aqui nessa terra. Nós somos aqueles em quem nós levamos a imagem de Cristo, nós somos embaixadores de Cristo. Se nós somos embaixadores de Cristo, se as pessoas olham para nós e precisam ver Cristo, quer dizer que elas precisam ver em nós um caráter de servo. Aonde que eu posso servir diante dessa palavra? Eu posso servir na igreja, eu posso servir na minha célula, no meu life group, fazendo uma edificação, muitas vezes dentro de algum ministério, dentro de algum trabalho social dentro da igreja, ou até mesmo algo que não esteja vinculado a algum ministério, né? Eu posso ajudar durante a semana na limpeza de alguma sala, eu posso ajudar na célula no final a arrumar a casa. Tem diversas coisas que eu posso fazer no envolvimento em ser servo dentro da igreja e dentro de uma célula. Mas vamos lá, e dentro de casa? Dentro de casa também. Você pode ser servo dentro de casa. Eu, como esposo, como marido, como pai de família, eu procuro ser servo dentro da minha casa. Muitas vezes fazendo uma refeição, ajudando meus filhos nas lições de casa, ajudando dentro de casa com a arrumação dos ambientes, mantendo a minha casa. É importante a gente não só ter esse caráter manifestado na igreja, mas também ter esse caráter manifestado na nossa casa, principalmente na nossa casa. E também no trabalho, irmãos. Muitas vezes dentro do trabalho, nós procuramos somente crescimento e promoção. E, irmãos, esse não precisa ser o nosso principal foco. Não quer dizer que nós não precisamos crescer nem ser promovidos. Mas nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Então nós somos embaixadores de Cristo na igreja, na célula, em casa e também dentro do nosso trabalho. Então, nós precisamos servir no nosso trabalho com excelência, fazer tudo ali naquele lugar como se nós estivéssemos fazendo para Cristo. Mas eu queria aqui deixar uma pergunta para vocês que eu entendo que possa fazer vocês refletirem. Eu estou mais preocupado em ser reconhecido ou em ser útil no reino de Deus? Você já pensou nisso, irmão? O ministério que você faz parte, aquilo que você faz no seu trabalho, aquilo que você faz na sua casa, aquilo que você faz na tua célula, o seu coração está onde? Em ser reconhecido ou em realmente amar e servir naquele lugar? Isso revela muito sobre o caráter que nós precisamos construir em Deus. Irmãos, o caráter de um servo é o reflexo de Cristo em nós. Quanto mais próximos nós estivermos do Espírito Santo, mais próximos nós estivermos e mergulhados na palavra de Deus, mais próximos de um caráter de servo nós estaremos. Servir, irmãos, ele não diminui. O trabalho de um servo, seja na posição que ele estiver, ele não diminui. Porque lembra, lá no começo desse vídeo eu falei que Jesus ele inverte. Aquele que quer ser servido, aquele que quer ser engrandecido, que sirva primeiro. Jesus fala, né, para nós tomarmos a nossa cruz. Então, irmãos, por mais que eu sirva hoje, o trabalho de servo, ele engrandece o reino de Deus. E eu queria te desafiar. Ore para Deus para que ele torne você uma pessoa que tem um caráter de servo.
E eu peço a Deus também nesse momento que Ele transforme a minha e a sua vida para que nós tenhamos um caráter realmente manifestado de servos de Cristo. E eu tenho certeza que nós seremos muito abençoadores onde nós estivermos. Nós engrandeceremos o reino de Deus nessa terra, nós engrandeceremos as pessoas e o nome de Deus no nosso trabalho. Nós seremos reconhecidos não pelo que nós fazemos, mas pelo que Cristo é em nós. E eu queria deixar um versículo no final aqui que está lá em João 12:26, que diz o seguinte: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará o meu servo. Aquele que me serve, meu Pai honrará. Então, irmãos, se você quer ser honrado por Deus no dia da glória, no dia que Jesus voltar e nós tivermos o nosso tempo com Deus, sirva nesse tempo. Sirva onde você estiver. Sirva com amor. Sirva com paixão. E Deus te honrará. Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês.